vamos ver o vídeo do PH Santos. A ilusão da representatividade que Hollywood vem cada vez mais sustentando e assim tentando limpar a blackface que fez por anos. Há uma falsa representatividade que o cinema hollywoodiano adora amar em sua maioria, tá? É uma representatividade a favor do comercial, seja black money, pink money ou todas as cores money aí que vão aparecendo nesse meio do caminho, que de certa forma inebriam tanto aqueles que se sentem minimamente representados, que acabam transformando-os em uma massa não pensante sobre o cenário inteiro. Ou, como definiu Jorge Romero, acaba fazendo daquelas pessoas pobres zumbis. Zumbis, inclusive, a favor das empresas, tá? Nesse caso aqui. Não é nem a favor do vírus ou de... E esse é um fenômeno muito comum, né, recentemente. E a gente já trabalhou, inclusive, no react que a gente fez ao Gaveta sobre a A24, como ganhou um contorno bastante frequente na contemporaneidade essa paixão por empresa, né? Essa paixão por empresa já é antiga no cinema, sobretudo quando a gente vai falar de Disney ou alguma coisa desse tipo. Mas, recentemente, isso ganhou um contorno ainda mais frequente quando a gente vai falar da A24, na medida em que a A24 vende a ideia de uma autoria e, portanto, uma valorização do artista, mas a gente percebe que isso é falso, mascara uma ideia de mercado, na medida em que, quando a gente vai perguntar para as pessoas que são fãs da A24, elas enxergam muito mais a autoria da empresa do que dos artistas, do que dos autores de fato que fizeram aquela obra. Isso é bastante curioso. Isso demonstra muito, que eu acredito que o PH Santos vai trabalhar aqui também, se não a gente comenta, essa prática da indústria da cultura de pegar o artista, de fato, o indivíduo que realiza a obra dentro de uma coletividade junto com os outros artistas e, de fato, reduzir a uma perspectiva de mercado, de fato, saca? Reduzir a uma ideia e a um projeto de padrão de gosto. Demonstrando, inclusive, que a indústria da cultura ela tem como prática, de fato, que a indústria da cultura tem uma prática que, de fato, contorna esse projeto de padrão do gosto, não só nos filmes da Marvel, no grande blockbuster, mas construindo de maneira autoritária, porque o capitalismo é autoritário, porque a indústria da cultura é autoritária, porque atua em todas as esferas da vida, construindo essa ideia de que nas pessoas, inclusive, de que quando ela vai assistir um filme da A24 ou qualquer coisa desse tipo, ela está fugindo do padrão, ela está fugindo da indústria da cultura, assistindo alguma coisa fora da indústria da cultura, alguma coisa que, enfim, ela conseguiu escapar de alguma forma. Isso é muito curioso, porque na verdade demonstra justamente esse caráter autoritário da indústria da cultura, esse caráter autoritário do capitalismo, de construir padrões para qualquer um de nós, saca? Então ele tem um padrão geral, mas para aquele que quer fugir disso, relaxa, tem isso aqui para você, saca? E a gente não consegue escapar. A gente vai trabalhar bastante sobre isso durante o nosso encontro de hoje. de comer miolos, não. É a favor das empresas. Nos quadrinhos, um Homem-Aranha negro e latino só continua negro e latino porque teve lucro. No cinema, existe uma demanda cada vez mais a favor do mercado, do lucro, do que da demanda de um grupo específico, de uma minoria de fato. Começou assim, mas depois não. Comunidades que já existiam são remodeladas ou dominadas a favor do mercado, gerando, por exemplo, um incriticável remake de A Pequena Sereia, porque escolheu a cor da sua protagonista como escudo. Pautas que nem traz direito, inclusive, tá? Só deixa lá e pega quem quer. Inclusive, essa referência que o PH Santos está falando aqui é que, enfim, recentemente no Twitter, uma crítica de cinema, da qual eu nem sou tão fã assim, ela criticou negativamente A Pequena Sereia, e ela foi rechaçada no Twitter, o que é bastante comum naquela rede, né? Porque sendo acusada de racista, inclusive, né? Na medida em que ela não gostou de um filme onde uma personagem preta é representada como personagem principal. Isso demonstra muito o caráter liberal da nova cinefilia. Demonstra muito esse caráter liberal na medida em que essa busca por uma representação que é deslocada, é descolada de um pensamento de classes, de uma consciência de classes,
nos leva a esse lugar onde o capitalismo e, portanto, a indústria da cultura consegue captar de maneira facilitada esses discursos para o lucro, em direção ao lucro, saca? Então, a Boscov, que é a crítica que vocês até falaram aqui no chat, ela simplesmente não gostou do filme, criticou, inclusive tem algumas discordâncias da maneira como ela critica o filme, mas não foi esse o ponto da crítica que levaram a ela no Twitter. E a galera levou pro lado de que ela era racista porque não gostou do filme. E o caráter liberal disso é tão fácil, porque, veja, todo mundo defendendo um filme produzido pela Disney simplesmente porque tem a representação. Como se a Disney, a partir de agora, fosse o suprassumo da representação racial no Brasil e no mundo. Saca? Então, veja, o caráter liberal dessa nova cinefilia é demonstrado de maneira muito clara nesses casos. Inclusive, eu tinha feito um vídeo sobre a nova cinefilia há muito tempo atrás e eu até republiquei depois do caso que aconteceu, porque é isso, a gente vê os lastros na história e a gente vê claramente que as coisas acontecem depois e a gente fala, não é que a gente é adivinho, é porque as coisas estão aí. A gente consegue enxergar e interpretar a realidade, saca? Consegue interpretar a realidade. E aí, esse tamanho de críticas em volta da Boscov sem nenhum sentido. Nesse caso, eu até, mais uma vez, tenho críticas a essa crítica dela, mas não com relação a esse caso. Mas não vem ao caso, nesse vídeo aqui, falar sobre a crítica dela. E nem quero criticar esse vídeo especificamente dela em razão de todo o rechaçamento que ela levou, desnecessário e injusto. É a ilusão da representatividade que Hollywood vem cada vez mais sustentando e assim tentando limpar a blackface que fez por anos, décadas, mas sem conseguir ser genuína e eu diria, pelo menos pra mim, confiável, porque quem não desconfia, desculpa, comete alguma tolice, não sei qual, mas comete. Antes de entrar no lance da ilusão, é preciso falar sobre arte séria versus arte leve e entrar nesse caminho cheio de espinhos, tá? Porém, eu espero que você entenda. Porque esse conceito de arte leve e arte séria não é nesse lugar elitista, não, tá? Esse lugar de eu assisto arte séria e você assiste arte leve. Você é menos do que eu, saca? Não é essa perspectiva que o Adorno Horkheimer tá fazendo, não. Não é uma crítica à pessoa, pode até ser. É uma crítica ao ambiente, também não é uma crítica à arte, coitada. Ela é utilizada nesse caso, tá? As pessoas, por sua vez, têm dificuldade de sair desse ambiente, porque tanto não se percebem nele, por ser um jardim murado, já falei disso no outro vídeo, como também quando percebem, parece não ter muito o que fazer. Afinal, desde que a arte é indústria, a coisa parece andar desse jeito. E aí eu tô falando, sei lá, desde década de 30, 40, por aí vai. Pra provar isso, ó, Adorno e na verdade, que ele falou desde que a arte é indústria, né? A arte nem sempre foi indústria, mas o cinema nasce como indústria. Isso que é muito importante a gente ter qualquer debate que a gente for falar sobre cinema. O cinema nasce na indústria, saca? Então é característica quase que essencial do cinema ser pertencente a essa indústria, saca? É claro, isso não significa dizer que o cinema precisa ser indústria capitalista. Ele pode ser inserido sob um outro contexto, superar essa sua contradição. E o cinema soviético nos responde bastante sobre isso, por exemplo. Mas ter a concepção de que o cinema é uma arte nascida no contexto do capitalismo industrial. Isso vai responder a muitas questões. Que, tanto no pensamento do Adorno Horkheimer, quanto no pensamento do Benjamin, por exemplo. Saca? Na era da reprodutibilidade técnica e tudo mais, saca? Obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. E Horkheimer, eles escreveram um ensaio em 1947 definindo e cunhando o termo indústria cultural. Um texto forte e que busca equiparar a produção cultural da época com a de uma indústria que faz utensílios, né? Utilitários não, utensílios, vai. Nesse texto, dentre várias outras coisas que não virão ao caso nesse vídeo, existe a distinção entre o que eles chamaram de arte séria e arte leve. Perceba, tudo é arte. Foque-se em
séria e leve. Atenha-se à perfeição dessas palavras e não busque sinônimos. Vai facilitar demais o entendimento disso aqui. A arte séria para dupla, né, Adorno e Horkheimer, é uma arte que desafia, que questiona, que problematiza o status já definido. Isso é muito importante, essa ideia do status que já é definido, que é o tal do status quo, né? Ou seja, ela busca balançar as estruturas como parte de sua reflexão ou chamado à reflexão. Ela não fornece respostas simples ou conclusões agradáveis. Na verdade, ela tende a desafiar a partir algumas vezes da frustração, porque veementemente luta contra a expectativa do espectador. Caso contrário, atenderia a uma demanda, e se atender à demanda é indústria, é produto, vamos colocar assim. Ela pode levar ao difícil, mas penso que alguns conseguiram ser fácil e complexo ao mesmo tempo. Só que, assim, por exemplo, O Sol é para Todos, filme de 62. Entretanto, ainda assim, isso é importante dizer, o Adorno e Horkheimer, eles não desvinculam a ideia de que, ainda que a arte seja a arte séria, ou filme sério, ele esteja desvinculado da indústria da cultura. É aquilo que eu cheguei a dizer anteriormente para vocês. O capitalismo e a indústria da cultura, ele é autoritário na medida que está em todas as esferas da vida. E, portanto, por mais que você acredite que indo para um filme dito sério, você está escapando da indústria da cultura, muito pelo contrário. Essa indústria da cultura realiza muito desses filmes para agradar a esse tipo de público. Então, não é bem por aí. O capitalismo ele vai tratar de atender essa demanda também. E tratar de tornar, inclusive, esses filmes que são realizados e que são ditos sérios como inofensivos. E aí... Cadê? Tá aqui. Mentira, não tá. Tava aqui do meu lado o livro, mas não tá agora. Mas aí o Mark Fisher nos ajuda bastante a entender isso quando ele vai falar sobre realismo capitalista, né? Que é essa perspectiva onde, inclusive, para nos indicar essa perspectiva onde o capitalismo é o único caminho real possível para a solução dos problemas da realidade, ou seja, ainda que o capitalismo reconheça as suas próprias contradições, ele impõe às pessoas a ideia de que as soluções para esse capitalismo só podem ser feitas de maneira interna, saca? A indústria da cultura, ela absorve as ideias ditas anticapitalistas de alguns dos seus autores para dentro de si, tornando-as inofensivas. Então as ideias anticapitalistas no cinema acabam sendo absorvidas pela própria indústria, a tornando inofensivas, saca? Então, é mais ou menos por aí. Opa! Acho que é um exemplo bem disso, assim, de que é fácil e complexo ao mesmo tempo. Mas, entenda, complexo é diferente de difícil. É bem diferente de difícil. Por isso que atenha-se essas duas palavras. Arte séria e arte leve. Esse é o ponto. Na arte leve, né, é vista pela dupla aí dos ensaístas como aquela que é tranquila de consumir e precisa... Citaram aqui. Pra mim, Squid Game virou completamente isso daí. Uma crítica ao capitalismo sul-coreano que virou uma piada. Na verdade, Li Sérgio, não só o Squid Game, mas toda essa produção recente da Coreia do Sul, ela é completamente absorvida pelo mercado. Veja só, a Coreia do Sul virou sinônimo contemporâneo de cinema de boa qualidade e que é reconhecido, inclusive, pela academia, pelo Oscar. Saca? E aí você vê um filme como Parasita ganhando, que é um filme que explora muito essas contradições do avanço do capitalismo, do desenvolvimento do capitalismo na Coreia do Sul, enfim, promovendo segregação, enjaulamento das pessoas em pequenos espaços, solidão e tudo mais. E o filme é absorvido pelo capitalismo ao ponto de ganhar o Oscar. Não é à toa que esse filme ganhou o Oscar. Aí vocês vão falar, não, mas o filme é realmente muito bom, por isso que ganhou. Não, sim, o filme é realmente muito bom, eu gosto muito do filme. Mas é ingênuo achar que Parasita ganhou porque é muito bom. É ingênuo achar que Parasita ganhou porque é muito bom. Até porque o Oscar nem é um sinônimo de qualidade de premiação, saca? Parasita ganhou o Oscar porque aquele filme representa um projeto específico dos Estados Unidos, que começa, primeiro, por uma aliança histórica com a Coreia do Sul, no sentido de que aquilo ali é uma base militar dos Estados Unidos e aquela localização é importante para os Estados Unidos geopoliticamente, e por isso o avanço da indústria cultural naquela região, da indústria cultural da Coreia do Sul naquela região é importante para os Estados Unidos, e
consequentemente, e em seguida, claro, absorver essas pautas ditas, essas pautas que expõem as contradições do capitalismo, sobretudo no capitalismo tardio, que fica ainda mais evidente, tudo fica mais evidente, né? E aí eu absorvo isso para dentro da indústria e eu torno isso inofensivo, ao ponto de dizer, poxa, eu sei que tá tudo errado, mas a gente pode corrigir por dentro. Vamos juntar as mãos, todo mundo abraçado, all together, né? E vamos lá. Vamos lá, que a gente consegue. Aí, bilionário doa 10 mil reais aqui, outro bilionário doa 10 mil reais aqui, tá tudo certo, corrigimos o capitalismo. Na próxima crise, a gente resolve. Cada vez mais ser tranquila, porque a vida do trabalhador já é atribulada demais. Ela é o escapismo, né? E como sempre digo, só se busca escapar de algo que você tá preso, que você não tá gostando ali, né? Você não É isso, não existe alternativa, segundo Mark Fisher. Não existe alternativa e, inclusive, como bem dito no livro, é mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? E aí vocês veem isso muito claro no cinema. Na medida em que os capitalistas, o sistema, ele compreende as suas próprias contradições e reconhece, inclusive, que ele não é sustentável. Apesar de tentar vender essa ideia pra galera de que existe consumo sustentável e tudo mais, ele reconhece que existe essa contradição, na medida em que um sistema que é pautado pelo acúmulo infinito de riqueza, e que para acumular infinitamente a riqueza eu preciso explorar a natureza, e para ter acúmulo infinito de riqueza, explorar a natureza, eu preciso vender, e para construir demanda, eu preciso criar uma obsolescência programada e, consequentemente, fazer essa roda girar infinitamente, essa natureza vai embora. Saca? Mas é mais fácil prever é mais fácil pensar o fim do mundo por causas de capitalismo do que pensar na superação do capitalismo. Do que pensar na superação dele. Né? Porque toda superação é dita irreal. escapa de algo bom. É uma arte que busca agradar em vez de provocar. Fazer carinho em vez de, sei lá, gerar insatisfação. Afinal, o trabalhador ele precisa estar alegre e satisfeito pro dia seguinte. Senão, no dia seguinte, ele não vai conseguir montar as pecinhas direitinho. Ele vai ficar reflexivo demais, sorumbático demais, enfadado, quem sabe. Então, não pode. Na visão deles, a arte leve é fabricada pela indústria cultural para ser vendida em massa para o público cada vez mais no local onde eles já estão, e assim ela mais reforça do que questiona os status. Sabe como ter um olhar gentil? Inclusive essa parte do pensamento do Adorno Horkheimer está muito ligada ao pensamento do Weber, que não é um autor marxista, mas de alguma forma também pode contribuir nesse sentido. Na medida em que esse pensamento do Adorno Horkheimer está ancorado na lógica do desencantamento, que é um termo que o Weber contribui bastante, né? E esse desencantamento que o Weber traduz e que o Adorno Horkheimer trazem para o pensamento da indústria da cultura está intrínseco essa ideia em que o indivíduo no capitalismo ele é um ser desencantado, né? É um ser que, cotidianamente, como o PH Santos falou aqui, ele precisa estar inserido sob essa lógica, trabalhando 8 horas por dia, mais deslocamento, aí chega em casa para acordar no dia seguinte, fazer o mesmo projeto, a mesma questão, mesmo tudo, esse trabalho alienado, né? Para chegar no fim de semana, quando tem final de semana, porque, sobretudo no capitalismo tardio, nós temos a precarização do trabalho e, enfim, 8 horas é pouco, né? Enfim, 8 horas de trabalho é pouco. E aí o que acontece? Eu tenho um trabalhador desencantado, eu tenho um indivíduo desencantado com o mundo, porque ele não vê escapatória, como o Mark Fisher estava dizendo aqui. O que na minha hora de lazer eu faço? O que eu vendo para essa pessoa na minha hora de lazer? Desculpa que meu celular tá falando aqui. O que a indústria da cultura vai vender para esse trabalhador desencantado? Encantamento. Encantamento. E aí esse filme leve, essa arte leve, vai por esse caminho de vender encantamento.
Só que qual é o projeto? Quando eu vendo encantamento, na verdade eu tô vendendo mais desencantamento. Porque quando esse indivíduo entra na sala do cinema e ele entra em contato com um novo mundo ideal, idealizado, quando ele sai da sala do cinema, ele encontra a realidade. E, portanto, ele não mais está frente àquele mundo idealizado que ele idealizou na sala do cinema. Inclusive, o vídeo em que eu reagia à Pedagolítica, assistam esse vídeo lá no YouTube e sigam a Pedagolítica, sigam a Duda Bolch, sigam essa galera. O vídeo que eu reagia à Pedagolítica, eu demonstro muito como o cinema cria esse indivíduo encantado dentro da sala de cinema. Como a sala de cinema é quase como um projeto de encantamento, né? De criação de um eu ideal. Depois vão lá e confiram a partir das ideias do Lacan e tudo mais. Veja, então, que quando a gente sai da sala de cinema, esse trabalhador que comprou o encantamento, ele se vê desencantado na medida em que ele não pertence àquele mundo. Qual é o caminho para esse indivíduo que é desencantado, buscou o encantamento, se encantou por um período específico de tempo e voltou a ser um ser desencantado? O que ele faz? Compra de novo. Compra encantamento mais uma vez. E, portanto, a indústria cultura, a partir do projeto de venda de encantamento para produzir desencantamento, produz consumo novo. Produz consumo novo. Assim como o consumo de produtos, a bolsa que a gente compra, a roupa que a gente compra, o sapato que a gente compra e etc e tal, que a gente compra para se desencantar, mas para se encantar, mas esse encantamento, essa felicidade é instantânea, e aí a gente precisa comprar mais uma vez, o cinema também é lidado como produto nesse sentido. Ele vende encantamento para provocar desencantamento para que haja um novo consumo. Arte séria versus arte leve não é uma avaliação de valor, tá? É uma distinção pragmática, por isso o lance da palavra, sobre a relação que essas duas formas de arte têm para... Aliás, galera, deixa o seu sub aqui, ajuda o projeto de live a acontecer, que inclusive pra galera que chegou aqui nova e que tá aqui ainda com a gente, as lives acontecem toda terça, quinta e sábado. Terça e quinta às 4 horas da tarde, sábado às 10 horas da manhã. As lives de sábado, elas são mais longas, eu fico aqui 3 horas conversando com vocês. As lives de terça e quinta, elas são um pouquinho mais curtas, porque eu faço um pouquinho antes de ir buscar minha filha no colégio. Então, as lives de terça e quinta são um pouquinho mais curtas, mas tamo aí, vamos continuar. E deixa o seu sub aqui para ajudar o Projeto Live, para o Projeto Live continuar acontecendo. Sub via Prime, que ajuda bastante também, e é gratuito para se você tem Amazon Prime, ou aqui embaixo você pode deixar o seu sub também, beleza? Com o público e como elas são abordadas e utilizadas pelo mercado. A partir das duas, a indústria cultural usa, por exemplo, um meio termo para inebriar o público. E hoje, isso foi... Tenho 32 anos, galera. Tenho 32 anos. Na verdade, faço 32 agora, dia 9 de julho. Ele tem 40, né? 47. Hoje, cada vez mais, pega-se o melhor do leve e alguma coisa ali da séria, cria-se uma fusão para conseguir passar pelas duas esferas muito bem. Pelos que querem leveza e pelos que querem seriedade. E aí chega-se então a ideia de fusão, mas que causa uma cisão. Segue lá no Instagram, gente. Essa também. união cria uma terceira coisa, que é isso que a gente assiste em sua maioria, sobretudo em Hollywood. Abre aspas aqui. Hoje, mais do que nunca, a antítese deixa-se reconciliar, acolhendo a arte leve na séria e vice-versa. É justamente isso que a indústria cultural procura satisfazer. Explica. O filme A Origem e boa parte do cinema do Christopher Nolan é exatamente assim. Apresenta conceitos complexos e filosóficos super válidos, como a natureza da realidade, da percepção, que são típicos aí de uma arte séria, vamos colocar dessa maneira, mas ao mesmo tempo também é cheio de ação, de sequências escalafobéticas, efeitos especiais impressionantes e parte de uma
premissa super popular, o dormir, o sonho, coisa que todo mundo faz, né? E a explicação fantasiosa de várias curiosidades sobre esses dois pontos, né? Que é, por exemplo, sei lá, o déjà vu, o acordar repentino ao subir escada dentro do sonho, o sonho que se repete, por aí vai. Essas são, portanto, características perfeitas aí da arte leve. E aí, juntando as duas, a origem. Porém, perceba, ainda que haja essa fusão e depois a cisão, porque a origem não tá nem de um lado nem do outro, o lado que sai favorecido não é um terceiro, tá? Não é uníssono. É quando você vai derivando, ou seja, voltando, é a arte leve e, sobretudo, o mercado. Porque tem... Então, ele citou o caso Nolan aqui, eu tava deixando ele terminar o raciocínio dele, mas é curioso, porque essa mesma indústria da cultura, ela promove aquilo que o Adorno e Horkheimer chamam de expropriação do esquematismo, tá? O que significa essa expropriação do esquematismo? Esse pensamento ele vem muito do Kant, tá? Eles vão pensar a ideia de esquematismo do Kant e vão propor a ideia de que a indústria da cultura ela expropria o esquematismo do indivíduo. O que é isso? O esquematismo, para o Kant, nada mais é do que uma forma de criar um pensamento a partir da realidade. Ou seja, a maneira como nós lidamos com a realidade, ela deve compreender uma dialética, digamos assim, entre o sentido e a razão. Ou seja, um caminho no meio entre esses dois. O que eu quero dizer com isso? Que esse esquematismo ele nada mais é do que a mediação entre os nossos sentidos e, portanto, a maneira como nós percebemos de imediato a natureza com aquilo que vamos realizar a partir disso através do nosso intelecto, da nossa racionalidade. Então esse seria o esquematismo. E, portanto, para o Kant, o indivíduo tem consigo a potencialidade de articular essas ideias a partir dessa relação entre o imediato percebido e a razão. A indústria da cultura, para o Adorno e Horkheimer, provoca essa expropriação do esquematismo na medida em que, ao mesmo tempo que oferece a obra, que lança a obra ao mundo, e o Nolan é a figura-chave para compreender isso, porque ele é muito isso, ao mesmo tempo em que oferece a obra, ele oferece também a resposta. Ao mesmo tempo em que oferece a obra, oferece a interpretação. E, portanto, ainda que em filmes ditos mais cerebrais, mais complexos, como os filmes do Nolan, essa indústria da cultura não pode deixar que o espectador escape da sua própria interpretação. Por caso contrário, nós estamos fugindo de uma ideia de padrão de gosto, de construção de um padrão de gosto. Saca? Então, basicamente, a indústria da cultura não deixa que o indivíduo tenha o seu próprio esquematismo. Não deixa que o indivíduo tenha a sua própria interpretação. Beleza? Tende mais a ser leve do que a ser séria. Só com sim, o Nolan conseguiu pular, né, o muro do tal Jardim Murado. E hoje é um dos mestres aí, uma das rosas mais cheirosas dele quando a gente pensa em Hollywood. Então, assim como disse Adorno e Horkheimer, seria, a meu ver, uma forma de enganar o espectador, comprador nesse caso. Sim, de fato, é aquela velha questão. Tem autor, né? O Nolan é um autor. Mas ser autor não é sinônimo de ser bom. Tá? E assim, de fato, o Nolan ele angariou um espaço na indústria da cultura que é fundamental, que vai muito nessas práticas dele de romper com esse esquematismo do espectador. Ele pega na mão do espectador e fala assim, tô te trazendo uma história difícil, complexa, mas eu vou explicar pra você, tá bom? Então fica calmo. Que olha pra arte leve com seriedade. Seria uma busca pelo meio termo que leva a um novo inteiro que favorece ao mercado. PH, onde é que tá a pequena sereia nisso? Tenha nervo, chego já. É preciso, por parte do analista, crítico, resenhista, ensaísta, enfim, quer que seja, achar então o meio termo do meio termo. Muitas vezes separar o discurso da discussão. Atacar o problema de dentro como um agente infiltrado. Afinal, o público está lá. Então como é que eu vou falar com essa galera? Como é que eu vou gritar para os da sala sem estar na sala? Se é uma sala que não tem nem janela.
problema é se inebriar demais pela facilidade desse leve. Em outras palavras, é o analista encher os olhos da ação e não discutir tanto quanto aquilo mereceria uma discussão, ou se não merecesse, que desse para tirar. E ainda que soe petulante em alguns momentos, por isso que é preciso subir o nível das conversas vez ou outra. É isso, gente. É aquilo que eu falei na live antes da galera toda chegar agora, né? Mas que eu falei lá no início da live, antes de começar o react. O simples, o leve, pode ser profundo. O simples, o leve, pode ser profundo. Na medida em que o complexo pode ser superficial. Então veja, pelo menos ao meu ver, Nolan é um autor hipercomplexo, mas extremamente superficial. Na medida em que ele mesmo explica suas próprias complexidades, levando o seu filme à superficialidade. Então, e um filme como John Wick, por exemplo, é um filme super direto, super simples na sua relação de causa e consequência, mas ao mesmo tempo super profundo, na medida em que instiga os nossos sentimentos de maneira direta. É preciso ir além da tela, como fazemos aqui no canal. Porém, perceba, quando inebriados demais pelo cheiro das rosas desse jardim, esse jardim murado, os presos não permitem que esses muros sejam rompidos. Estão inebriados. Alimentam a indústria que um dia os alimentou com a tal da representatividade. E para fins aqui do nosso recorte, criticam, não vou dizer nem criticam, açoitam o crítico que um dia juraram amar. Porque essa pessoa em específico foi contra um filme que deveria ser. Aqui ele tá falando justamente do caso da Boscov, que eu falei pra vocês lá no início, né? Ela ousou criticar a Pequena Sereia e levou o hate nas redes sociais, especificamente o Twitter, acusando-a de racismo porque ela não gostou do filme da Pequena Sereia. O que demonstra, mais uma vez, como eu falei lá no início pra vocês, o caráter liberal dessa nova cinefilia, que é facilmente absorvido pelo mercado. Facilmente absorvida pelo mercado. Porque quando o mercado compreende esse tipo de discurso, onde basta eu representar em tela, basta estar na tela, não precisa discutir o assunto, mas basta estar na tela, que eu vou conseguir angariar uma liga de fãs que irá defender aquilo a todo custo. A todo custo. Sem nenhum pensamento crítico acerca do assunto. Sem nenhum pensamento crítico acerca do assunto. E aí, ora, a gente transforma uma empresa bilionária, tal como a Disney, como o suprassumo da representatividade no mundo. Saca? A Disney passa a ser a voz da representatividade. Né? Uma empresa bilionária. E aqui eu tô falando da Disney, mas a gente pode falar de Amazon, a gente pode falar de todas as outras, que absorvem, mais uma vez, esses discursos, como o Mark Fisher diz pra gente, absorve esses discursos e tornam os inofensivos. Ser incriticável. A partir disso, mesmo que hajam tentativas de representatividade por meio da indústria cultural, como a Pequena Sereia de 2023, ela faz... Inofensivos por quê? Porque esse discurso da representatividade liberal está deslocado de uma consciência de classe. Está deslocado de uma consciência de classe. A indústria, vamos colocar aqui no caso a Disney, em favorecimento não do acesso ou da figuração daquelas minorias, digamos assim, mas faz enquanto produto. Ela faz para repetir algo que deu certo um dia, a Pequena Sereia, anexado ao outro algo que deu certo outro dia, a representatividade. Quando eu falo nesse caso dar certo é lucro, então ela junta os dois, Perfeito. A seriedade da representatividade, a leveza da Pequena Sereia, e gera um terceiro a favor do lucro. E aqui é onde eu ponho, Adorno e Hockenheim não chamaram, mas aqui é onde eu chamo de a arte lucro, o produto. E aí, meu amigo, o produto, quem já tá inebriado por esses dois lados aí, como eu falei, né, sentindo o cheiro da... Assim, o cinema tem essa particularidade em relação às outras artes de, desde seu surgimento, desde da sua gênese, ser uma arte referente à indústria, ao capitalismo industrial. Então, assim, complicadíssimo.
das rosas desse jardim, essa pessoa vai defender esse produto como quem defende um iPhone porque estava numa fila para comprar, sei lá, a nova versão ou a versão mais legal que a Apple lançou. Muitas representações, sendo assim, elas são feitas pois há demanda para tal e assim vale a pena representar. Porém, parte dessa demanda é alimentada veementemente por dois lados de uma moeda caríssima. Isso aqui é que é o grande ponto. Presta atenção no que estão fazendo. Depois que a Disney representa uma minoria e faz isso mesmo que seja de maneira frívola, sem de fato discutir aquilo dali que está sendo representado, um lado da moeda não só não discute, como não insere uma perspectiva de classe acerca do tema. O que é de se esperar da Disney, né, gente? A gente não vai esperar que a Disney faça isso. O que a gente tem que ter em mente é que a gente não pode assumir um caráter liberal de assumir esse tipo de representatividade como o correto, como o certo. E aí bater palma pra tudo que é feito. Saca? busca fortemente defender o que é mais sensato do que certo, e o outro lado se levanta da mesma forma, indo evidentemente contra. Porém, ambos funcionam para a área da indústria, que é a mais eficiente de todas e também a mais asquerosa: o marketing, o mais puro marketing. Por isso vivemos veementemente uma ilusão da representatividade, porque iludidos estamos de estarmos representados quando na verdade estamos sendo usados. Abre aspas. Uma vez que a encarnação de todas as tendências da indústria cultural na carne e no sangue do público se faz mediante o processo social inteiro, a sobrevivência do mercado nesse setor opera no sentido de intensificar aquelas tendências, ou seja, a tendência é brigar, é polarizar, vamos utilizar isso, vamos intensificar essa tendência, mesmo que a gente finja que está fazendo algo para o bem de todos. É mais sobre propaganda do que qualquer outra coisa. E assim, causas importantes como negritude, elas não só são esvaziadas, como geram mais polarização, daquela que retroalimenta o olho gordo do marketing, das bilheterias, que coloca os dois lados sempre no estado reativo, no pior dos piores dos casos, e esse caso existe. Essa propaganda faz aquela propensa representatividade parecer um chaveiro que tem o mesmo peso e importância de um objeto vendido na fila da loja do parque de diversões. E aqui, tô já arrematando, é o exato oposto do quem lacra não lucra. Olha só como essa frase é errada de tamanhas formas. É, na verdade, quem lacra lucra e lucra demais, até que não lucre mais e não faça mais sentido lacrar. De certa forma, tudo é a favor do divertimento fácil que leva ao lucro. Passa por negritude ou outros assuntos, é só um caminho. Estética sem ética. Perfeito. Que vai ser ou não sei, substituído quando parar de lucrar. As reações bonitas e genuínas da menina e do menino são usados como marketing do produto a ser vendido de tal forma que a empresa lucre para além do lucro artístico, da tal art level, ou seja, para além do filme. O que começa com escapismo conclui-se na prisão do capital, porque se você não tem o dinheiro suficiente para a obtenção daquele produto, apenas o filme não mais parecerá o suficiente para a sua diversão, para o seu sentimento de pertencimento. É preciso a camiseta, o tênis, o produto de beleza, o boneco, a escova de dente com um negócio. É isso, porque a indústria da cultura, como eu disse para vocês, ela é autoritária, ela está em todas as esferas da vida, não só a indústria da cultura, como o próprio capitalismo. E, portanto, não adianta você sair da sala de cinema e pronto, você precisa gerar consumo novo. E aí quando eu vou para a sala de cinema e eu compro encantamento e me desencanto novamente, eu preciso continuar me encantando. E eu continuo consumindo, nem que seja o próximo filme ou os produtos relacionados àquele filme. Do Homem-Aranha e, sobretudo, a defesa visceral da parte para a manutenção desse cenário. Em resumo, estamos sendo colocados para... É isso, basicamente os capitalistas lucrando falando mal do capitalismo, é isso. É aquilo que eu disse para vocês anteriormente. Toda a ideia anticapitalista no capitalismo é absorvida e se torna inofensiva. Inofensiva. O que a gente tem que fazer é aqui, como a gente está fazendo aqui agora, ou se organizando de alguma forma, um coletivo, partido, seja lá o que for, discutir a superação disso, saca? A superação disso. É compreender esses produtos ditos anticapitalistas porque eles existem fora do contexto da indústria da cultura. Saca? Porque eles em si não são indústria da cultura, eles tornam-se indústria da cultura na medida em que a indústria da cultura abraça esses discursos.
saca? Então a gente precisa desvinculá-los dessa ideia, discuti-los fora dessa ideia. E aí, para isso, a gente não pode absorver um discurso liberal como a nova cinefilia adota, saca? A gente precisa discutir isso a partir de uma lógica crítica ao capitalismo, saca? Brigar, e por isso não se aceita a análise prática de um filme que supostamente representou um grupo, fazendo com que esse grupo ignore ou rechaça o analista e vá em busca de um outro analista que apenas concorde. A novidade consiste em que os elementos inconciliáveis da cultura, da arte... Perfeito. Olha só, eu disse lá no início da live pra vocês que eu não era muito fã do PH Santos antes e que hoje tá outra coisa aqui, tá outra coisa, de fato, de verdade. Eu digo antes, assim, 2, 3 anos atrás, eu não curtia muito as ideias, tá, gente? Nunca é a pessoa. Sempre esse disclaimer é importante. Inclusive, eu já reagi ao PH Santos, ele já viu uma reação minha a um vídeo dele antigo, e ele super concordou, foi super gente boa, enfim, ele me segue, eu sigo ele, enfim, tá tudo certo. Mas, enfim, isso é importante. Isso é importante, inclusive, na ética do leitor do crítico. Vocês não devem buscar no crítico o rechaçamento das suas ideias, a confirmação, o viés de confirmação. A gente não está aqui para isso. Crítica é antítese no processo de produção do cinema, de processo de produção e desenvolvimento da linguagem cinematográfica. Nós estamos aqui para ser a antítese. E quando eu digo antítese, é negação e não negativar um filme. Não só falar mal de um filme, mas é ser o processo de negação no processo de desenvolvimento histórico. Então, existe a tese nesse processo, que pode ser caracterizado pela própria indústria da cultura, pela produção dos filmes, pelo próprio filme em si, e nós estamos antítese nesse processo para fazer com que a roda gire, para que a linguagem continue se desenvolvendo, e que essa linguagem está inserida sob um contexto material, que é a nossa realidade material, saca? Então nós estamos aqui para isso. E se estamos aqui para isso, o espectador, o leitor do crítico, ele deve compreender esse papel do crítico e, a partir dessa compreensão e dessa consciência, não buscar no crítico o viés de confirmação, mas buscar no crítico o embasamento acerca daquilo que ele está falando. Buscar a ideia do que o crítico está querendo dizer. O como o crítico ele deseja ampliar o debate acerca de um filme. Não dar resposta, nunca. O crítico não está aqui para dar resposta, mas dar uma nova possibilidade, beleza? E do divertimento sejam reduzidos a um falso denominador. Fujam desse tipo de produto da dita crítica de final explicado e tudo mais. Denominador comum, totalidade da indústria cultural. Fecha aspas. Eu nem abri, mas já fecha. E parte dessa totalidade da indústria cultural são os próprios asseclas seguidores, defendendo tudo e qualquer coisa que dessa indústria surge. É o marketing espontâneo, o mais poderoso de todos, talvez rival apenas do viral. É o marketing dos brand lovers, os amantes da marca, o marketing. Aqui tá... Pode dar um exemplo de um filme anticapitalista não inofensivo? Na indústria da cultura não tem. O colega ele até citou aqui A Greve, do Eisenstein, que é um filme da União Soviética, mas a gente precisa ter a compreensão de que a gente não está inserido no contexto da União Soviética. Nós estamos inseridos num contexto capitalista no Brasil de 2023 e não na União Soviética. E, portanto, nesse contexto ao qual estamos inseridos, os filmes soviéticos são inseridos, sim, sob a lógica da indústria da cultura. São, sim, inseridos sob essa lógica. A questão é aquilo que eu falei pra vocês. Esses filmes não foram produzidos, eles em si não são indústria da cultura, mas a indústria da cultura torna-os indústria da cultura. Então, no contexto em que estamos inseridos, amigo, é aquilo que eu disse pra vocês. A indústria da cultura é autoritária. Não há escapatória, senão a luta. Da obediência. Abre aspas, a interrogação não é substituída pela pura obediência, fecha aspas, está no mesmo texto. Por quê? Obedientes são aqueles que mantêm a estrutura que os usa a favor de si. Buscamos pertencer.
e, diante desse ato genuíno de viver em sociedade, conseguem captar isso para transformar o pertencer na tal obediência, uma prisão cultural, prisão de ideias, ou pior do que prisão, uma divisão onde dentro da bolha, dentro do meu lado A, só pode entrar ou permanecer quem aplaude tudo o que a banda tocar. Um dia você foi acorde, hoje você é apenas ouvido e, se possível, punhos a favor de uma grande corporação. É mais prisão do que a própria prisão, porque o uniforme nesse caso não foi nem ganho, foi comprado, mas deve ser vestido com a mesma veemência, do mesmo jeito que um condenado veste o seu uniforme ganho. Digam gratidão. Abre aspas de novo. O seu poder sobre os consumidores é mediado pela diversão que, afinal, é eliminada não por um mero diktat, mas sim pela hostilidade, inerente ao próprio princípio do divertimento, diante de tudo que poderia ser mais do que divertimento. Fecha aspas. A hostilidade, que é falado aí nesse momento, é uma resistência ou rejeição da indústria, mas também, e aqui eu trago para o hoje, dos seguidores dessa indústria. É uma rejeição, é uma hostilidade que cria os dois lados de uma moeda e também a moeda em si, entendendo tudo como lucro. Seguidores que agora mais se colocam numa rinha de redes sociais do que no parar e pensar. Aí você pergunta, pensar no que então, PH? Vai? Pensar se essa representação era realmente a que você deveria ter tido, ou se você foi só um chaveiro, ou se a sua causa foi utilizada para vender boneco. Perfeito. PH Santos, nunca te critiquei. Nunca te critiquei, PH Santos. Maravilhoso. A evolução do PH Santos, nesse sentido, sim, fantástica.